Então, estimados alunos do CAOQOS 1 e 2, esse é o vídeo 9 da complementação de conteúdo que nos propusemos a fazer na disciplina de Direito Disciplinar no CAOQOS 1 e 2 de 2020. Ok? Estamos aí buscando fazer um fechamento do conteúdo para poder efetuar uma avaliação e cumprirmos esse requisito do curso de vocês nesse cenário de pandemia da Covid-19, onde mais uma vez aí eu renovo os meus votos e estimo os meus votos. Vou tirar o óculos, tá dando reflexo, e estimo os meus votos de que todos estejam com saúde, todos estejam bem, todos estejam da melhor maneira possível, cumprindo as suas tarefas nessa tão relevante área da saúde que os senhores e as senhoras militam, né? As senhoras e os senhores, melhor dizendo, militam diuturnamente. Peço a Deus Pai, Criador dos seres e das coisas, que possa ampará-los, que possa trazer muita saúde e muita paz no coração de todos. Prosseguindo aqui no nosso conteúdo, eu queria fazer um comentário com vocês sobre o artigo 35 do RDC-BMERG. Então, 35, decreto 3767/80, Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros, RDC-BMERG. Então, por que eu quero fazer comentário desse artigo, fazendo fecho dessa teoria sobre as punições previstas, né? Então, vimos que as punições são aquela resposta que a lei dá àquele que descumpre a norma de conduta, descumpre o seu dever funcional. Então, descumprido o dever funcional, a consequência desse descumprimento, após o devido processo administrativo disciplinar, será a aplicação de uma punição disciplinar. E aí vimos todas as modalidades que o regulamento prevê de punição disciplinar. E aí eu quero mostrar a vocês uma situação que ela está, esse regulamento, ele é antigo, né? Como se diz no direito, vetusto. Ele traz aí disposições, muitas das vezes não compatíveis com a Constituição de 1988, ele seguindo os indicativos da legislação de 1969, do Decreto-Lei 667 de 1969, 667, desculpem, de 1969, ele então trouxe um regulamento disciplinar à semelhança do regulamento disciplinar do Exército da época, porque já foi alterado, e trouxe assim muito bem ajustado, né, porque esse regulamento disciplinar do Exército era muito bem ajustado. Então, ao contrário do que se diz aí ideologicamente, o regulamento é bom sim, e tanto é bom que consegue ser aplicado até hoje, né, sem maiores problemas, né? Os problemas às vezes são criados e inventados, mas não exatamente existentes. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, a gente ouve abobrinhas no seguinte sentido: o regulamento ele é arbitrário porque ele permite que um camarada seja punido com 30 dias de prisão porque está com o uniforme em desalinho, porque está com um coturno sujo, porque está com um cabelo grande. Senhores, senhoras, isso nunca foi verdade. Não é verdade hoje na Constituição de 88 e não é verdade mesmo sobre o regramento da Constituição de 1969. Porque vejam, lembra que nós falamos sobre a discricionariedade? Então, o que esse artigo 35 ele nos traz é exatamente uma margem de discricionariedade para a autoridade que faz o julgamento da transgressão disciplinar relativamente à sua classificação em termos de gravidade. Então, como nós vamos ver aqui da simples leitura do artigo, quando você fala de um uniforme em desalinho, para que se exerça um poder discricionário e não arbitrário,
essa transgressão teria que ser classificada como o quê? Né? A gente se faz essa pergunta. Bom, um uniforme desalinho, por exemplo, ele é uma transgressão leve, média ou grave? Não é muito difícil a gente concluir que se trata de uma transgressão leve. Então, uniforme desalinho, transgressão leve. Sendo ele transgressão leve, nós vamos aqui ao artigo 35 e vamos então verificar que punição mereceria esse militar máxima. Vamos lá. Artigo 35. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas. A punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão dentro dos seguintes limites. Então, já a obediência, aquele princípio que eu tratei com vocês, da razoabilidade, dizendo que, ora, há de haver uma proporcionalidade, uma correspondência entre a gravidade da transgressão e a punição aplicada. E aí ele traz os parâmetros aqui. Item 1. A linha A, melhor dizendo, do item 1. Então, item 1 é: a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão dentro dos seguintes limites. Essa é a disposição do item 1 do artigo 35. A punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão dentro dos seguintes limites: de advertência até 10 dias de detenção para transgressão leve. Então vejam, uma transgressão classificada como leve, ela pode ser punida desde uma mera advertência, nós vimos lá a definição, está nos artigos anteriores aqui, tá certo? Até 10 dias de detenção. Então essa afirmação que foi feita por políticos repetidas vezes quando queriam reformar o nosso regulamento disciplinar, de que alguém poderia ficar preso por 30 dias por um capricho do superior, isso é uma inverdade, é uma mentira. É algo que é um discurso político fácil para agradar a massa, né, que em tese seriam os oprimidos, que seriam os subordinados, e opô-los aos superiores, sempre colocando uma ideia de que há uma arbitrariedade, há um arbítrio no sistema militar. E militarismo nada tem a ver com arbítrio, tá certo? De detenção até 10 dias de prisão para transgressão média. Desculpa. Então, de detenção, e aí tem uma controvérsia se é qualquer tempo de detenção, ou se é só 11 dias em diante, isso é indiferente, né? Para nós aqui no momento. Mas uma transgressão média só pode ser punida com até no máximo 10 dias de prisão. Então a transgressão média não pode ser punida com os famigerados 30 dias de prisão. E aí chegamos à linha C, onde se diz de prisão até licenciamento ou exclusão bem da disciplina para transgressão grave. Então, somente pode ser punido com 30 dias de prisão aquele militar que pratica uma transgressão disciplinar classificada como grave. E aí, esse novo Código de Ética e Disciplina dos militares do Estado do Rio de Janeiro, ele vai ter que trazer alguma coisa assim, né? Porque se esse regulamento que era tido como tão arbitrário, tão ultrapassado, tão contrário à Constituição na visão de alguns, seria tão ruim assim, se o novo não trouxer isso, vai ser um tropeço danado, né? Lembrando a vocês que o novo vai trazer forçosamente a classificação das transgressões. Então a classificação das transgressões vai ser tarifada, vai ser determinada no texto da própria lei. Então o administrador militar, titular do Poder Disciplinar, ele não vai ter liberdade para classificar a transgressão. Ela já vai estar prevista e classificada nesse Código de Ética e Disciplina. É o que consta lá da Lei 13.967 de 2019, que nós vimos, tá certo?
967, deixa eu ver aqui para não falar, não confundir a cabeça de vocês com esses números, né, e correr o risco de errar, tá? Isso, 13967 de 26 de dezembro de 2019. Então essa lei traz o Código de Ética e Disciplina, né, como nós falamos. E ela traz ali a obrigação de que, diz ali no seu texto, de que a classificação vai ser tarifada, tá certo? O item 2 do artigo 35 fala que a punição não pode atingir até o máximo previsto no item anterior quando ocorrerem apenas circunstâncias atenuantes. Então, quando no julgamento da transgressão não se verificar nenhuma circunstância agravante, apenas circunstâncias atenuantes, não pode ser apenado no máximo. É uma baliza segura também para o julgamento da transgressão. A punição deve ser dosada quando ocorrerem situações agravantes e atenuantes. Número 3, item 3. Por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma punição. Vedação ao bis in idem. A dupla punição pelo mesmo fato na esfera disciplinar. Já tratamos disso. Então a vedação ao bis in idem está prevista no artigo 35, item 4 do RDCB-MERG. A punição disciplinar, no entanto, não exime o punido da responsabilidade civil que lhe couber. Já tratamos sobre isso também, na questão de que, pelo mesmo fato, o servidor pode ser punido, o militar pode ser punido disciplinarmente e pode também ter que pagar uma indenização ao erário. Na decorrência de mais uma transgressão, sem conexão entre si, a cada uma deve ser imposta a punição correspondente. Em caso contrário, as de menor gravidade serão consideradas como circunstância agravante da transgressão disciplinar principal. No concurso entre crime e transgressão, quando forem da mesma natureza, deve prevalecer a aplicação da pena relativa ao crime. Se como tal houver capitulação, essa é uma disposição que não tem aplicabilidade diante do ordenamento estabelecido pela Constituição de 88, porque ele assegurou a possibilidade de punição em esferas jurídicas diferentes. Tá? A transição disciplinar será apreciada para efeito de punição quando a absolvição ou rejeição da denúncia. Tá? Isso não está compatível com a Constituição de 88, que traz essa independência das esferas. Tá bom? Então, encerramos aí a análise desse artigo 35, que traz essa proporcionalidade aí para nós, tá bom?